Olá, meus queridos. A gente vai falar da teoria do módulo 4. Vocês já fizeram um resumo, mapa conceitual de tudo isso. Então agora sei que isso já está bem reforçado. Então a gente vai fazer uma recapitulação rápida de muitas coisas para depois dar prosseguimento às questões do livro. Bom, quando a gente começou a falar de geometria plana, a primeira coisa que a gente definiu é a diferença entre semirreta, segmento de reta e reta. Reta é infinita, vai para os dois lados. Semirreta é quando você tem um ponto de origem e ela é infinita para o outro lado. Segmento de reta é quando você tem um ponto de origem e um ponto de final, que é o que a gente quer trabalhar de agora em diante, na verdade, os segmentos de reta. Precisamos recapitular o que é uma região convexa e não convexa. Região não convexa é aquela região onde você traça uma linha reta e essa linha reta sai da sua figura. A gente só vai tratar como convexa as regiões onde você passa em sua linha e todos os pontos desse segmento de reta vão estar dentro da sua figura. Em especial, o que a gente quer trabalhar são com figuras convexas. As figuras que a gente vai trabalhar agora em diante são todas convexas. Em geometria plana, a gente falou ainda de ângulo e região angular. Ângulo é a medida que forma de abertura entre dois segmentos de reta com o mesmo ponto de origem comum. Região angular é a região delimitada por aquele ângulo. Então, essa é a diferença entre ângulo e região angular. Muito bem, a gente falou também que dois ângulos que têm mesma medida, mesma abertura, a gente vai chamar de ângulos congruentes, ângulos que têm a mesma medida. E a gente fez uma classificação desses ângulos. Os ângulos com medidas menores que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo agudo. Os ângulos com medidas maiores que 90 graus, a gente vai chamar de obtuso. E, em especial, a nossa referência é sempre um ângulo de 90 graus, que é o que a gente chama de ângulo reto. Então, recapitulando, agudo menor que 90, obtuso maior que 90, reto quando o ângulo é igual a 90 graus. Um ângulo que a gente usa muito em geometria plana, em especial nas questões relativas ao vestibular, é esse ângulo meia volta, ou que ele chama de ângulo raso. Então está aqui ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto e ângulo raso, ou ângulo meia volta. Esses ângulos que estão juntinhos um do outro são ângulos adjacentes, que adjuntos, que moram um ao lado do outro. Em especial, a gente quer olhar para os ângulos adjacentes que formam 90 graus, 180 graus e o caso de 360 graus, que é especial, que a gente não usa, mas vamos falar dele. Quando esses ângulos juntos formam 90 graus, a gente fala que esses ângulos são complementares. Só que o que a gente faz, ao invés de dar os dois ângulos e falar quanto vale um deles, a gente quer escrever isso de uma maneira geral. Qualquer ângulo x, o complementar desse ângulo x é quanto falta dele para 90. Se esse ângulo x é 10, falta 80. Por que falta 80? Porque conta que você faz? 90 menos 10. Se esse ângulo é 20, falta quanto para 90? 70. Que conta que você faz? 90 menos 20. Então, se esse ângulo é x, o que falta para 90? 90 menos x. A mesma coisa para o ângulo suplementar. O suplementar de um ângulo x é quanto falta dele para 180. 180 menos x. A gente ainda tem o caso do ângulo replementar, onde os ângulos somados formam 360 graus. O replementar de um x, quanto falta para 360 graus? 360 graus menos x. Ângulos que a gente usa muito são esses dois aqui, que têm um vértice em comum, que é o que a gente classifica de ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida de abertura, já que são provenientes da mesma abertura dessas retas. Então, eles são ângulos congruentes. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Paralelismo. Quando a gente está falando de paralelismo, a gente está falando de retas paralelas entre si. Lembra que a gente já tinha estudado classificação de retas. Por isso que a gente estudou classificação de retas, porque, em especial, a gente queria falar de retas que são paralelas.
Quando a gente tem retas paralelas entre si, cortadas por uma transversal, a gente forma regiões de ângulos. Quando você pega duas retas e atravessa uma transversal, você forma 8 ângulos. O que a gente quer é trabalhar com esses ângulos. Esses ângulos têm nomes especiais quando a gente está trabalhando com eles. Então tá aí, o que são ângulos correspondentes, que estão na mesma posição. Os alternos externos, presta atenção, alterno é o lado que ele está. Externo é se está dentro ou fora das suas retas. Olha lá, por exemplo, A e gama. A e gama. Eles estão fora das nossas retas e do lados alternados, alternos externos. Alternos internos são os que estão de lados diferentes dentro da reta, das retas, né? Colaterais do mesmo lado, dentro, ou colateral, mesmo lado, fora, colateral externo, colateral interno. Como que a gente vai usar isso? Assim, ó. Quando você tem as suas retas paralelas, isso é especial, tem que ter essa informação. Chico, eu acho que é, não vale achar que é. Tem que estar escrito que essas retas são paralelas. Esses ângulos é o que a gente vai falar de ângulo congruente. Então, esses ângulos vão ter a mesma medida. Por quê? Porque R e S são paralelas entre si. Essa transversal, o que ela inclina aqui embaixo, é a mesma coisa que ela inclina lá em cima. Os nossos ângulos alternos internos são congruentes porque estão dentro da reta de lados alternados. Ó. Internos dentro das nossas paralelas em lados alternados. Alternos internos. E esses ângulos são congruentes entre si. Em especial, é esses caras que a gente vai usar muito, mas muito, que a gente também chama de regra do Z. Toda vez que formar esse Z, o Z invertido, o Z grandão, o Z pequenininho, esses ângulos são congruentes. Então, tanto faz você olhar para esse Z ou você justificar que esses ângulos são congruentes, porque as retas são paralelas e, por consequência, esses ângulos são alternos internos. Os colaterais internos são o que a gente chama de ângulos suplementares. Por isso que antes a gente falou de suplementar. O que é suplementar? Bom, esse beta e esse ângulo aqui em cima que não está denotado são congruentes. Então, esse ângulo que eu não sei quem é, com esse ângulo aqui, forma 180 graus. Então, se esse ângulo é igual ao que está lá em cima, os que estão dentro da minha figura, quando eu tenho duas paralelas, vão sempre somar 180 graus. Anota isso, que isso é importante. A aplicação disso, por exemplo, algo que a gente usa há muito tempo, mas que a gente nunca provou ser verdade, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Quando eu olho para o meu triângulo, dentro do meu triângulo, vértice A, vértice B, vértice C, ângulo A, ângulo B, ângulo C. E se eu traçar uma reta auxiliar aqui em cima, olha o que eu vou ter aqui. Eu vou ter um Z desse lado, a gente quer ver, a gente já sabe que esse que C e gama é igual, e que B e beta também é igual. Ó. A gente tem um Z aqui na esquerda, destacado em preto, então beta e B são iguais. A gente tem um outro Z aqui de cor de rosa, então gama e C são iguais. A gente sabe que aqui em cima esses três ângulos juntos formam 180 graus, porque eles formam o nosso ângulo de meia volta. Então eu escrevi que A, beta e gama, 180 graus. Porém, como eu sei que beta é igual a B, que gama é igual a C, eu consigo demonstrar que A mais B mais C é igual a 180 graus. Precisa saber essa demonstração? Não. Preciso lembrar dela? Muito, 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 muito. Mas vou comentar que é uma das poucas demonstrações que eu já vi pedirem em segunda fase em exercício de geometria. Então, é legal de ter visto uma vez. Então, teorema pra gente. Soma dos ângulos internos de um triângulo vale sempre 180 graus. Mesma coisa eu posso usar para falar dos ângulos externos do meu triângulo.
Olha aqui, eu tenho que A mais alfa, meia volta, 180, anotei. Que beta mais B, 180 graus. Que C mais gama, 180 graus. Quanto vale alfa mais beta mais gama? Que são os ângulos externos do nosso triângulo. Não sei, mas eu sei que se eu somar essas três equações, eu vou ter que A mais alfa, B mais beta, C mais gama, tem que dar 540 graus. E aí eu sei que, do teorema anterior, que A mais B mais C dá 180. Então, no lugar de A mais B mais C, eu mando um 180 positivo e vai para o outro lado negativo. E aí eu demonstro que a soma dos ângulos internos, dos ângulos externos de um triângulo, vale 360 graus. Usando quem? A soma dos internos, que vale 180. Teorema muito, muito útil em triângulos. Teorema da base média. O que é isso? Está aqui o lado AB, peguei o ponto médio do lado AB e chamei de M. Lado AC, ponto médio, chamei de N. Esse ladinho mede Bzinho, esse ladinho mede Czinho. Dei um nome para essa base, chamei de Azinho. O que a base média fala? Se isso, juntei pontos médios e formei uma base Azinho, a base do meu triângulo original vale 2A. Então, se a base é média, ela é metade do tamanho da base do nosso triângulo grande. O mais importante são os triângulos que se formam nessa divisão. Por que a gente tem? Isso aqui é uma base. Essa altura também é a mesma medida dessa. Aqui, dividiu ao meio essa altura. Então, a altura desse triângulo de baixo, desse outro e dos quatro, os quatro triângulos têm a mesma altura. E mesma base, porque aqui é Azinho, Azinho e Azinho. Azinho para o triângulo de cima, Azinho para o triângulo de baixo. Então, qualquer um desses triângulos que eu olho, ele tem mesma altura e mesma base. Então, todos eles têm a mesma área. Então, a base média, quando a gente junta os pontos médios, a gente forma triângulos com a mesma área, ok? O nosso bico. O que são isso? Os pontos notáveis do nosso triângulo, ou que a gente também chama de servianas. Vamos falar do primeiro ponto notável, que é o que a gente chama de baricentro. O que é o baricentro? É o encontro das medianas. O que é mediana, então? Então, na verdade, quando você tem um triângulo PQR, ponto médio está aqui, do lado PQ, ponto médio do lado PR, ponto médio do lado QR. O segmento de reta, lembra que segmento tem começo e tem fim, que sai do vértice e chega do lado oposto no ponto médio, precisa ser no ponto médio. Está aqui, ó, denotado que divide o segmento em duas partes iguais. Segmento de reta que sai do vértice Q, chega no ponto médio do lado oposto. Segmento de reta que sai de R e chega no ponto médio do lado oposto. Todo triângulo tem três medianas. O encontro dessas medianas, esse ponto de encontro, é o que a gente chama de ponto B, o baricentro, o encontro dessas medianas. O que ele tem de importante? Essa razão. Ele divide o segmento em três partes. Uma fica aqui embaixo e duas dessas partes para cima. Então, esse segmento pequeno esse segmento grande é o dobro do segmento pequeno sempre, né? Então, divide em três partes, uma fica para baixo, duas fica para cima. Uma parte para duas grandes. Essa relação é muito, mas muito importante. Então, tá ali. É importante falar que o baricentro, quando você está falando em física, ele é o centro de gravidade do seu triângulo. É aqui onde você apoia o seu triângulo equilibrado. E quando você está falando de física, você está falando de centro de gravidade, se o seu material é homogêneo, também é o centro de massa do seu corpo, desde que seja formado de material homogêneo. Bico, porque o primeiro é baricentro e o segundo é incentro, que é o encontro das bissetrizes. O que é bissetriz? Segmento de reta que sai do ponto A e divide o ângulo em duas partes iguais. Não precisa chegar no ponto médio, isso é mediana.
divide o ângulo em duas partes iguais, bissetriz. Bissetriz do ângulo B, divide o ângulo B em duas partes iguais. Aonde chega? Não precisa ser no ponto médio, qualquer lugar. Bissetriz do lado C, sai do vértice C, divide o ângulo em duas partes iguais. Tá lá. O encontro das bissetrizes é o que a gente chama de incentro. O que tem de propriedade importante do incentro? Ele é o centro da circunferência inscrita. Ou seja, escrita dentro, inscrita, escrita dentro do meu triângulo. E quando eu olho para esses pontos que saem do centro e vai até o meu triângulo, ele é sempre perpendicular. Isso a gente viu lá na segunda aula que a gente teve. Essa em loco ainda. Esse ponto que tangencia a nossa circunferência é sempre perpendicular ao centro dessa circunferência. Então, esse ângulo aqui sempre vai ser 90 graus, porque esse é o ponto de tangência. Então, incentro, centro da circunferência inscrita. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Mediatriz, o que é mediatriz? É o segmento de reta que passa pelo ponto médio, mas não em relação ao nosso vértice, só em relação ao ponto médio. Está aqui o ponto médio. Vamos lembrar o que é mediana? Mediana sai do ponto médio e vai para o vértice D. Isso é mediana. Não é isso que a gente quer falar. A nossa mediatriz, está aqui o meu ponto médio, é o segmento de reta perpendicular. Por isso que antes a gente aprendeu o que significa essa palavra. Segmento de reta que é perpendicular ao ponto médio é o que a gente chama de mediatriz. Cada lado tem um ponto médio. Então, toda vez que você traça um segmento perpendicular nesse ponto médio, você forma a sua mediatriz. O encontro das mediatrizes é o centro da circunferência escrita por fora. Circunscrita, que circunscreve o seu triângulo. Chico, posso falar que o triângulo está dentro? Então você tem opções. Você pode falar que o triângulo está inscrito ou que a circunferência circunscreve o seu triângulo. Muito bem? O ponto de encontro é o que a gente chama de circuncentro, o encontro das nossas mediatrizes. Ortocentro, o encontro das nossas alturas. Presta atenção. Saiu do ponto médio? Não, de qualquer ponto. Segmento de reta que sai de um vértice e chega perpendicular ao lado oposto. Antes precisava dividir o ângulo ao meio ou chegar no ponto médio. Aqui é outra coisa. Segmento de reta sai de um vértice e chega perpendicular do lado oposto. Isso é o que a gente chama de altura. O encontro das nossas alturas é o nosso ortocentro. O que tem de importante no nosso ortocentro? Quando o seu triângulo é formado por ângulos menores que 90 graus, todos eles é um triângulo agudo, esse ponto está dentro. Quando você olha para esse triângulo A, B, C, e esse é o meu triângulo que eu estou olhando, olha o que acontece com a altura. Se a altura é perpendicular ao lado, esse ponto ortocentro vai estar fora. Então, o ponto ortocentro não necessariamente precisa estar dentro do seu triângulo. E no triângulo retângulo, esse ponto ortocentro, já que esse lado BO e esse lado OC são catetos, são perpendiculares, e a altura sai do B e chega perpendicular ao lado oposto, ou seja, forma o próprio cateto, o encontro dessas vai se dar com o ponto de altura lá em cima, que é saindo daqui e chega lá. Então, esse nosso vértice de 90 graus é o nosso ortocentro no triângulo retângulo, caso especial. Muito bem. Vamos olhar para algumas coisas muito particulares desses pontos dos nossos triângulos. Chico, eu quero trabalhar isso em qualquer triângulo? Não. Em especial, a gente quer trabalhar em triângulos isósceles. Olha aqui um pouquinho. Quando eu tenho um triângulo isósceles, os 4 pontos, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, estão alinhados. Esse segmento aqui embaixo
é a nossa altura, porque sai do vértice, chega a 90 graus. Esse segundo segmento sai do vértice e divide o ângulo ao meio, é bissetriz. Esse terceiro segmento sai do vértice, passa pelo ponto B, chega no ponto médio, é mediana. E esse segmento que passa pelo ponto médio 90 graus é a nossa mediatriz. Ok? Esse segmento PQ é tudo. Por quê? Ele sai do vértice P, chega lá embaixo 90 graus. Sai do P, chega lá embaixo no ponto médio. Passando pelo ponto médio 90 graus, também é mediatriz. E se está saindo da base formando 90 graus, converte a altura. Então, o triângulo isósceles, ele tem essa propriedade de esse segmento central ser o mesmo para todo mundo. Por isso que o ponto de encontro está aqui. E mais bonito ainda é olhar para o triângulo equilátero. Porque no triângulo equilátero, esse segmento aqui divide o ângulo ao meio, divide o lado ao meio, sai daqui, chega formando 90 graus, é a altura, e passa pelo ponto médio formando 90 graus, é mediatriz. Então, no triângulo equilátero, os três segmentos são coincidentes. Então, esse ponto aqui é tudo, é baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. E esse é o caso especial que a gente costuma encontrar nas questões de vestibular. Natureza do triângulo. O que a gente faz é usar o nosso Pitágoras como referência para classificar o meu triângulo. Se eu uso o teorema de Pitágoras e falo que os lados, o maior dos lados é igual, o quadrado do maior dos lados é igual à soma do quadrado dos outros dois, se isso é exatamente igual, eu estou falando de um ângulo de 90 graus. Então, eu estou falando de um triângulo retângulo. E em relação a isso, a gente criou as outras classificações de triângulo. Se eu jogo as medidas no meu triângulo, o maior lado e os outros dois, e se o quadrado do maior lado é menor que a soma do quadrado dos outros dois, esse é um triângulo acotângulo. Ou seja, o maior dos ângulos que está oposto ao maior dos lados é um ângulo menor que 90 graus. Quando eu pego o maior dos lados e comparo com os outros dois, o maior dos ângulos, que sempre está oposto ao maior dos lados, a maior abertura que a gente tem, e isso vai ser classificado como triângulo obtusângulo. Então, ao invés de ele dar o ângulo e pedir para você classificar o seu triângulo, ele dá as medidas dos lados e pede para a gente classificar esse triângulo. Polígonos. O que são triângulos? Figuras de 3 lados. Quadriláteros, figuras de 4 lados. E daí em diante, a gente, em vez de ficar criando um nome, a gente vai chamar tudo de polígono. Polígono, então, é uma figura de vários lados. Região poligonal. Muito bom. Aqui, ó, lá o que a gente quer estudar são os polígonos, que são as nossas regiões convexas. Por isso que a gente falou de lados, lá de figura convexa. Se o seu polígono tem N vértices, ele tem N lados. Porque cada vértice está oposto a um lado diferente. Então, se eu falo que um polígono tem 10 vértices, ele tem 10 lados. Por quê? Porque a gente só vai trabalhar com os convexos. Para os não convexos, isso não vale. Então, as propriedades que a gente estuda de polígonos são para polígonos convexos, ok? Tá aqui um pentágono, figura de 5 lados e 5 vértices, um polígono convexo. Os nomes que a gente dá: triângulo, quadrilátero, 5 lados, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Muito frequente pedir de 20 lados. Chico, como é que vai chamar o de 13 lados? Polígono de 13 lados. Como é que vai chamar o de 17 lados? Polígonos de 17 lados. Alguém ficou com preguiça e não quis criar nome para todo mundo. O que a gente tem de elementos dos nossos polígonos? As diagonais, que são os segmentos de retas que saem do vértice e se ligam a todos os outros vértices, todas as diagonais possíveis. Para calcular o número de diagonais, número de lados do nosso polígono,
descontando 3, porque os lados que formam lados do nosso polígono, né? E que não são diagonais. Na verdade, alguém foi montando todos os polígonos, calculando o número de lados até chegar nessa relação. Uma das coisas que a gente quer provar em uma das questões é de onde sai isso. Soma dos ângulos internos. Essa é mais fácil, porque é dividir a figura aqui em triângulos e contar quantos triângulos você tem. Então a gente usa as próprias diagonais que a gente tem para dividir essa figura em triângulos. Como cada triângulo mede 180, quantos triângulos aparecem? Note que para esse heptágono, figura de 7 lados, forma 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Figura de 7 lados formam 5 triângulos. Por isso que a gente vai escrever que a soma dos internos, n-2, vezes cada um desses triângulos, 180 graus. Isso vai representar a soma de todos os ângulos que estão aqui dentro. Só que se a gente quiser saber só um, pega essa soma e divide por quantos a gente tem. Se a gente tem 7, divide por 7 e acha cada um. Soma dos ângulos internos, n-2 é 180. Cada ângulo interno é a soma dos nossos internos, dividido pelo número de lados que a gente tem. Importante relacionar aqui o nosso ângulo interno e o nosso ângulo externo. O que é o nosso externo? É o ângulo que forma quando eu prolongo um desses lados, esse ângulo que está aqui fora. O ângulo interno é tudo isso aqui dentro, o ângulo externo é só esse pedacinho de fora. Mas eles são suplementares, somam 180 graus. Se eu acho o ângulo interno, como a gente acabou de ver no slide anterior, por consequência a gente acha o externo. E a soma do interno com o externo, quantas vezes 180 deu isso, né? Porque esse aqui é um dos 7 vértices, uma vez de 180. Em todos os cantos vai formar esses caras de 180. E aí eu consigo, substituindo a soma dos internos, mostrar que a soma dos externos, independente de quanto seja o número de lados, sempre vai dar 360 graus. Em qualquer figura, a soma dos ângulos externos vai sempre dar 360 graus. Muito bem, se eu precisar achar de um, o externo, soma dos externos, dividido por quantos eu tenho. E por hoje é só. Depois a gente volta para falar mais de polígonos e fazer as questões de polígonos. As questões de polígonos são muito tradicionais, inclusive no Enem, ok? Até a aula de resolução de exercícios. Muito obrigado.